Ao top de 5 segundos, vem aí o podcast do Ademar Pozobon. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR 287-6000. Camobi, telefone 3212-7700. Iniciamos o nosso 19º podcast do Ademar Pozobon. Hoje vamos conversar com um casal de grandes amigos, seu Vitor Moreira e dona Tânia Moreira. Eles que têm um projeto sensacional. Para quem não conhece, Casa de Apoio Dona Odete. Esta é uma maravilha que temos na nossa cidade de Santa Maria e entre tantos outros assuntos, com meu amigo, seu Vitor e a dona Tânia, nós vamos tratar hoje aqui. Seu Vitor, dona Tânia, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Ademar. O meu agradecimento pelo convite e pela oportunidade que tu nos dá da gente apresentar aqui um pouco do que é o projeto Casa de Apoio Dona Odete. Eu conheço bem lá, né, seu Vitor, mas nós vamos falar para a comunidade de Santa Maria, principalmente as pessoas que não conhecem ainda. Depois nós já vamos pedir apoio aqui para os nossos empresários aí, vamos falar de tudo aí. Mas vamos começar pela dona Tânia aqui, ela se apresentando. Dona Tânia, professora, hoje Sim. aposentada, mas professora por muitos anos. Se apresente aí, dona Tânia, diga de onde a senhora veio, se é santamariense, de onde é, aonde conheceu o amor da sua vida e o seu Vitor aí. Com a palavra, dona Tânia. Obrigada, Ademar. Eu sou santamariense, sim, mas nos conhecemos, eu e o Vitor, em Cachoeira do Sul, há 48 anos por aí, mais ou menos. Eu vou te corrigir, 51. É verdade. Desculpa, uma 51. Boa ideia. Uma boa ideia. Boa ideia. 51 anos, E aí, bom, meu lado profissional, como tu já disseste, eu sou aposentada no momento, né? Trabalhei praticamente quase que 27 anos na escola, fui diretora, fui coordenadora. Sempre numa escola ou passou por várias escolas? Não, até Ademar eu comecei em Itaara, né? Quando eu fiz o concurso, eu fui para Itaara. Mas depois, em seguida, Itaara acabou se emancipando e a gente quase que obrigatoriamente teve que descer para Santa Maria, né? E aí eu vim para uma outra escola aqui, logo em seguida eu vim para a escola Renato Zimmermann. Tânia, vou te ajudar. Tu veio de Itaara direto para o Santa Cecília. Exatamente, foi para o Santa Cecília. E depois do Santa Cecília ali eu tive uns quantos anos também, eu acho que quase que uns 20 anos, 18, 20 anos por aí. E depois a gente, como a escola fechou, em função da KISS, que houve toda aquela... A escola era uma escola de madeira, né? Então, acharam por bem fechar a escola, uma vez que poderia, né, acontecer alguma coisa, algum imprevisto. Então, a gente daí fechou a escola e eu fui para a escola Renato Zimmermann, lá em Camobi. Mas estive por um ano lá, eu acho, mais ou menos. Fui coordenadora da escola também e professora também. E depois, dali eu saí, tive um ano ali, daí eu fui para a Escola Municipal Pedro Kunz. E no Pedro Kunz, lá eu me aposentei. É a escola lá do Passo das Tropas. Do Passo das Tropas, exatamente. E teve um projeto também lá, né, Sim. Teve uma empresa lá. A Prosegur. A Prosegur, sim, que era uma escola também de madeira. Uma parceria público-privada, isso? Exatamente, E a gente foi, como é que se diz? Agraciado, com uma escola nova. E aí, lá eu me aposentei, na escola.
Eu estive lá no dia que a Prosegur entregou, né, as Sim. chaves da escola, estive eu, o Exatamente, prefeito Jorge ficou. Pozobon, estivemos lá, Uhum. ficou muito linda aquela escola. Muito boa, maravilhosa a escola, muito E boa hoje a mesmo. senhora está como coordenadora Hoje pedagógica da escola, Casa da Dona Casa de Odete. Apoio Dona Odete, Que exatamente. legal. É. Fazendo uma intromissão na fala da Tânia, Ademar, deve-se dizer o seguinte: a Tânia, no mandato da Tânia lá na Pedro Kunz, é que a escola foi feita totalmente nova. Aquilo foi uma parceria privada, como tu disseste, e a Tânia entregou para a comunidade uma escola 0 quilômetro. Naquele dia em que tu estiveste lá, o Jorge esteve lá também, eu também estive lá com a Tânia. Então, naquele dia, a professora Tânia Moreira, eu falo isso com ênfase, né, entregou para a comunidade do Passo das Tropas uma escola totalmente nova, dentro de padrões construtivos da melhor condição possível. E logo em seguida ela passou o mandato e se aposentou. Então, fechou a sua carreira, o seu ciclo de professora com chave de ouro. Tá bem. Seu Vitor, agora vamos começar pela sua apresentação. Eu já lhe conheço, né? Mas nós precisamos que Santa Maria e quem sabe o mundo também lhe conheça, porque o senhor consegue, dentro do seu... Vou chutar, o senhor tem 1,76 m por aí, 1,70 m ou menos. Nem tanto, 1,70 m era, talvez nem seja mais. 1,70 m e um coração maior que esse corpo. Eu já vi gente ajudar gente, mas igual o seu Vitor, eu desconheço. Uma pessoa que tem o coração maior que o corpo, uma pessoa fantástica. Seu Vitor, para quem não sabe, tem uma deficiência visual, que ele vai falar também sobre isso, sobre a sua superação e o que ele faz ajudar tantas pessoas, seu Vitor. Se apresente para Santa Maria e para o mundo. Obrigado, Ademar. Na verdade, a Tânia disse que ela é santamariense, eu sou cachoeirense e vim de Cachoeira para Santa Maria em 1972, com o objetivo de frequentar a Universidade Federal de Santa Maria. E a única forma de eu conseguir estar aqui e me manter aqui seria eu vim transferido pelo Exército. Consegui uma transferência, eu prestaria aqui o meu serviço militar e, ao mesmo tempo, teria a oportunidade de frequentar a universidade. E, por uma dessas coisas, acaso do destino, ela estando aqui e eu morando aqui, nós fomos nos encontrar no final de semana lá em Cachoeira. Aí nos encontramos e deu no que deu. Até hoje estamos juntos. Há 51 anos. Há 51 anos, né? E aí me fixei aqui com esses dois propósitos: seguir a carreira militar e de poder ter a oportunidade de frequentar a Universidade Federal de Santa Maria. Meus pais eu sou de uma família extremamente pobre, né? O meu pai não poderia me manter aqui, né? Então, era esse o único jeito. Aí eu fiquei no Exército por uns quantos anos ainda, e com a pretensão de crescer na carreira militar. Eu já tinha tido um insucesso antes de chegar o momento da idade do serviço militar obrigatório. Eu fiz o concurso para a SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e fui aprovado, muito bem aprovado, mas só que fui reprovado no exame médico, já por conta da questão da acuidade visual. Aí eu fui por outro caminho e ingressei como soldado, buscando a oportunidade de me fixar na carreira, né? E em 1976, já casado, já com o primeiro filho, o Fábio, né, eu prestei o concurso para a ESA, que é a Escola de Formação de Sargento das Armas, e fui aprovado outra vez, né? E de novo aconteceu de eu ser eliminado da possibilidade de frequentar o curso por conta da baixa acuidade visual. Aí, então, eu entendi que a carreira militar não era mais o meu caminho, e já estava frequentando o curso de Comunicação Social na Universidade Federal de Santa Maria, e o nosso diretor do curso à época era o Dr. Antônio Abelim, uma querida figura, diretor também da Rádio Membuí.
E quando, numa das noites lá no curso, eu me queixei para ele da situação, contei os meus insucessos, ele me convidou para trabalhar na Rádio Membuí. E aí eu pedi exclusão e fui trabalhar na Rádio Membuí na condição de datilógrafo, auxiliar do departamento comercial. Ali começou toda a minha história em Santa Maria, que depois veio e outros episódios. Então a Rádio Membuí saiu do Exército para ingressar na Rádio Membuí. Saí do Exército, pedi exclusão, né? E no outro dia, dia 10 de março de 1977, eu pisava pela primeira vez na Rádio Membuí, a Rua Venâncio Soares, 1980. Fui auxiliar do departamento comercial por muito tempo. Os textos comerciais, que hoje são feitos de outra forma, via computador, eles eram datilografados. E era o senhor que fazia. Eu que fazia. E multiplicados através de mimeógrafo. Só para te dar um exemplo, assim, ó, a empresa do seu Albino Possobon, Vermelhão da Sete, anunciava na rádio, tinha 5 comerciais por dia. Eu fazia 5 vezes aquele texto multiplicado no mimeógrafo e colocava nos horários em que eles deveriam ser anunciados. Às 9, às 12, às 17, às 21. Se tinha, na época, uma caixa com os textos, né, e o locutor pegava o volume de texto daquele horário e lia, era lido ao vivo. Então, essa era a minha função, produzir os textos através da datilografia, multiplicar. Cortando, seu Vitor, eu estou aqui com meus apoiadores na mão aqui, só que não é de mimeógrafo, que foi feito no computador, né? E nós plastificamos. Sim, é para te ver. É mais moderno. É um pouco mais moderno, né? Mas tem gente que hoje não usa nem o papel, né? Que usa na tela, no celular. Eu ainda estou usando aqui no tempo antigo. Aqui, né? E eu tenho uma certa dificuldade de lidar com essa nova geração. Por exemplo, o meu assistente, ele insistentemente não usa caneta, nem lápis, nem absolutamente nada. Eu peço para ele, anota, por favor, perder tempo. É tudo na tela e tudo através de planilhas, né? Tá bem. Seu Vitor, nós vamos falar mais também da casa, mas antes vamos saber um pouquinho do seu Vitor e da dona Tânia, né? O casal, né? Já falou no primeiro filho aí, né? Primeiro é o Fábio. Primeiro é o Fábio. Fábio, Fabiano e Vitor. E Vitor Hugo. Então tá, vamos falar um pouquinho dos netos também, dona Tânia. Aí vocês fazem um bate-bola aí, falem um pouquinho dos filhos aí, da família, hein? Bem, se a Tânia quiser, eu abro. Nós casamos em 19 de abril de 1975, né? E já em 76 o Fábio nasceu. Depois vem o Fabiano em 78 e o Vitor Hugo em 82. Então, é 76, 78, 82. Essa é a ordem deles, né? E nós temos 9 netos. 9 netos? 9 netos. O Fábio participou com 5. O Fábio no futebol é zagueiro, mas... Sim, mas na vida é centroavante. Mas, e goleador, né? Goleador, sim. Como é ganhou por um, seu Vitor? E ele é Fábio Soares. Não sei se tem a ver. Goleador, centroavante, sim, 9. Centroavante. Então, em relação aos netos, a Tânia está mais apropriada do que eu a falar. Nós temos 9 netos, como já foi citado. Inclusive, agora, a nossa neta fez 15 anos, a do Fábio também, do mais velho. Fez 15 anos, foi sexta-feira, fez 15 anos, já está uma moça também. Vocês conseguem, no domingo, reunir todos os filhos e os netos todos juntos? Os filhos, geralmente, a gente consegue, com netos também, mas não todos, né? Todos já Os já netos fica mais pequenos, difícil. que ainda estão sob a guarda dos pais, sim. Por exemplo, o João Vitor, que é filho do Fabiano, tem 24 anos. Esse está praticamente sempre comigo. Ele que trabalha comigo, morou com nós até bem pouquinho tempo. Seu braço direito lá. Sim, o João Vitor. O Fábio tem o Bruno, que tem 21, né? E tem essa menina, a Gabriela, né? Que é de um outro relacionamento que nem sempre está junto, mas os pequenos sempre estão juntos. Sim. Isso é importante, seu Vitor e dona Tânia, porque nós, até antes dessa situação que o pai se encontra hoje, né, nós conseguimos reunir toda a família aos finais de semana, né?
sagrado aquele churrasquinho de domingo, né? É. E às vezes os compromissos políticos do prefeito atrasavam um pouco, né? Mas sempre a gente estavam. conseguia dar uma passadinha lá. E hoje, né, na situação que o pai está, a gente acabou abdicando desse churrasco do Sim. final de semana. Claro. Mas eu disse para a mãe, nós temos que manter, mesmo o pai não participando ali, nós temos que manter a família Verdade. unida, É. estar junto, de vez em quando fazer, se não conseguir todos os finais de semana, Sim, que é importante, É. principalmente quando a família é grande. com assim, certeza, é verdade. É. E isso, na verdade, é um risco muito sério, né, Ademar? Porque quando está o pai e a mãe, o pai e a mãe normalmente são os agregadores, né? E à medida em que não tem o pai e a mãe, às vezes tende a haver uma dissolução do grupo, né? Cada um, porque o filho casa com a moça de uma família X, o outro casa com a moça de outra família. Então, acabam se dividindo. Quem agrega e quem faz com que todos estejam juntos são normalmente os pais. E às vezes nós sabemos que em várias famílias, né, a família tradicional, algumas têm problemas, né, como Sim, mas às vezes não é só problema, bem como o senhor falou, casa com uma, por exemplo, né, vou dar um exemplo lá de casa. O Jorge era casado com uma menina de fora da cidade, me fugiu até o nome da cidade dela agora aqui. Então, chegava algumas datas, tinha que passar Com com a certeza. família dela, e daí acabava, mas não era por É. maldade, é porque as Não, é consequências, pelas Situação, circunstâncias, né? né? circunstâncias É. que claro. acontecem. Então, sempre que a gente pode agregar isso. Seu Vitor, Verdade. empresas, FS Moreira, Vitor Hugo Automóveis, mais alguma junto, como que funciona essa empresa com os filhos aí? Agora o senhor falou do seu neto. Quem trabalha nessas empresas e qual é os ramos que as empresas lidam? A FS Moreira é a empresa que lida com a construção, né? Então já está no mercado há cerca de 17 anos e quem cuida da gestão operacional de obra é o Fabiano. O Fabiano é o chamado pé no barro, né? O Fabiano está na obra Seria todos... tipo mestre de obras, assim? ou Não, ele é o gestor, né? O Fabiano Mas hoje ele acompanha, já né, tem do- a condição de ler uma obra do seu princípio ao fim por uma questão de experiência. A formação do Fabiano, na verdade, é economia, né? Então, mas o Fabiano está na obra das 7 da manhã às 18h30, constantemente. Nós temos um mestre de obras, né, mas o Fabiano acompanha e tem a capacidade e a condição de tomar decisões. Claro que não toma sem ter o aval final do profissional, né, que é o engenheiro, mas se não tivesse o engenheiro, ele teria a condição de tomar decisões, né? E o Fábio, também envolvido na construção, está mais junto comigo. O Fábio faz comigo a questão do controle da gestão financeira, né? Pagamento, recebimento, contratos, toda essa questão financeira e administrativa, eu e o Fábio que fizemos. E já o Vitor Hugo cuida especificamente da Vitor Hugo Automóveis. Ele é o gerente comercial da empresa, ele que compra, ele que vende, ele que avalia, né? E eu também fico na retaguarda cuidando apenas do aspecto financeiro. É legal, seu Vitor, porque a gente tem uma experiência agora, né, vira e mexe, a gente acaba falando no pai, né? Porque é Sim. o nosso porto seguro, tá passando, e nós estamos lá, né, com a caminhonete do pai, que estava em desuso, né? Já não estava servindo mais para a mãe, está lá na Vitor Hugo Automóveis. O Vitor Hugo deu uma repaginada nela, né? Deu uma ajeitou bem lá, e agora nós estamos só aguardando a ordem judicial aí, né, uma determinação do juiz que a gente possa vender a caminhonete. Então está lá no Vitor Hugo, uma loja que é 100% lá, o atendimento, a qualidade, né? Tem um grande amigo meu lá, o Paulo, que trabalha lá, e o Vitor, né, que recebe todo mundo com carinho, e lá a gente sempre encontra aquele café gostoso, né, aquele bate-papo legal lá na loja lá. E todos que lá trabalham, e o seu Vitor, né, que deu esse treinamento familiar. Dá para te chamar assim, seu Vitor? Ensinou bem os filhos, diz que a fruta não cai longe do pé. Eu procuro passar sempre e fazer sempre o meu melhor. É claro que se erra, né, Ademar?
se erra, se A acerta. gente é humano, né, seu Vitor? Então, eu acho que em negócios ou na vida, tu acerta, quanto mais for o teu índice de acertos, melhor será o teu resultado, né? Então, mas que tem erros e que tem acertos, é evidente que tem. E eu acredito, né, que eles estejam observando e copiando, da mesma forma como eu sei e acompanhei por muito tempo o seu Albino. Alguma coisa o seu Albino passou para esses meninos aí, né? Para o Admar e para o Jorge, né? Então, se nós não aprendesse com o que o pai nos ensinou, nós não estávamos aqui hoje, é viu, verdade. seu Vitor? Porque Sim, sim. quando a gente é guri, a gente faz muita coisa errada, né? Que deixa de fazer quando a gente pega, a partir de agora, não. E eu comecei a trabalhar muito, não só eu, meus irmãos também, né? A gente começou, só para o senhor ter uma ideia, a minha carteira foi assinada no Vermelhão da Sete, lá eu tinha 11 anos. Naquela época podia ainda, né? Sim, hoje já não pode. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e talvez... Eu não posso dizer que eu me arrependo, seu Vitor, mas eu meio abandonei os estudos, né? Eu não tenho uma formação de terceiro grau hoje, né? Porque eu me dediquei ao trabalho desde muito cedo, e daí a pessoa para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, se não tiver uma força de vontade muito grande. É verdade. E por consequência, eu ainda casei muito novo. Casei com 19 anos, já virei pai com 19 anos. Meu Deus. Então, daí o estudo eu acabei abandonando, coisa que eu já incentivei meus filhos, né? Dos meus 4 filhos, incentivei eles a estudar, com exceção do Henrique, que é o autista, que daí eu atendi uma vontade dele, ele teria condições de ir fazer uma faculdade, assim, porque o autismo dele é leve, né? Mas daí ele, pai, eu não quero mais estudar, quero trabalhar, e hoje ele trabalha, ganha o dinheirinho dele, mas o estudo é sempre importante, a gente tem que incentivar, né, seu Vitor? É verdade. Claro que essa formação que tu teve a oportunidade de ter e que os meus filhos estão tendo a oportunidade de ter, o convívio com as empresas, o convívio com o dia a dia, isso é importantíssimo, isso aí faculdade nenhuma dá, né? Mas que é preciso, é fundamental que você tenha uma formação superior, porque tu agrega outros conhecimentos que certamente somados à experiência vão ajudar, né? Seu Vitor, antes de nós entrar sobre a Casa de Apoio Dona Odete, eu quero falar 2 assuntos com o senhor. 2 pessoas que chegaram até a gente, né, através da sua pessoa, né, que é a menina Isabela, né? Elisama. A Elisama agora, né, mas tem deixa eu pegar aqui o nome dela para mim não errar aqui. Elisama, o senhor pode ir falando da Elisama agora, a Juliane aqui. A Juliane é a mãe. Sim. Marisa, né, Marisa, Isabel? com certeza absoluta. Sim. Eu conhecia a Juliana. Juliane, né, é a mãe dela. Da Marisa, né, e agora as duas com a mesma doença que o senhor teve, né? Daí eu já quero que o senhor fale um pouquinho delas e depois o senhor fale da sua superação, como foi perder a visão, como o senhor levou a vida depois que perdeu totalmente a visão. Sim, com relação à Marisa, que foi o primeiro caso que nós nos envolvemos, a Tânia, e eu pedi a tua ajuda e tu prontamente nos ajudou. A Marisa, ela nasceu com glaucoma congênito, né? E é autista ela e também. É autista também. Ela agora, há 1 ano ou 2, descobriu-se que ela também é portadora de autismo, só não sei em que grau, né? E eu vi uma matéria no jornal falando sobre a Marisa, e evidentemente que o assunto me tocou, pois o meu problema é glaucoma, né? Uma menina recém-nascida que precisava de ajuda para poder ter um tratamento em Porto Alegre que talvez impedisse de perder a visão. Imediatamente eu localizei a família e me prontifiquei, né, a ajudar. E como eu tenho uma ligação muito forte com a imprensa em geral, mas muito principalmente com a Rádio Membuí, né, a Rádio Membuí de imediato se associou à ideia, né, recorri ao vereador Admar, que também se associou à ideia, e nós conseguimos naquele momento. Ela precisava de
27, 28 mil reais que eram necessários para ela fazer o tratamento em Porto Alegre, deslocamento. Foi de imediato, assim, ó, eu acho que coisa de uma semana, 2 semanas, nós tivemos acesso aos valores e a Marisa conseguiu ter acesso ao tratamento. Ela está sendo acompanhada, nós temos um contato, a Tânia sempre tem contato por mensagem com a Juliane, sempre que tem aniversário, Natal, essas datas assim, nós vamos lá levar alguma coisa, alguma lembrancinha para a Marisa, né? Então, a Marisa é uma menina que nós acolhemos, né? Depois, em relação a Elisama, que é um caso mais recente, a Elisama, ela é uma moça que tem 30 anos, é formada em Direito, hoje já é servidora da Universidade Federal de Santa Maria, e ela teve desde os 7 anos a perda da visão, e atribui-se essa perda da visão a uma retinose pigmentar. Seria um problema na retina, né? E os anos foram passando, e ela foi perdeu a visão do olho direito e tem uma visão muito baixa no olho esquerdo. Só que ela conseguiu ser inserida em um estudo que existe numa universidade dos Estados Unidos, e ela já foi este ano agora para a 3ª vez. Só que nesse estudo foi descoberto que o caso dela não se restringe a problema de visão. Ela é portadora de uma síndrome chamada síndrome rosa. Esta síndrome é uma síndrome que pouquíssimas pessoas no mundo foram diagnosticadas com a síndrome. E ela não se limita a fazer com que a pessoa perca a visão, ela vai tirando a possibilidade das articulações, ela compromete órgãos vitais, tipo fígado, rins, a pessoa pode morrer. Né? É uma inflamação que se estende pelo corpo inteiro e leva, inclusive, à morte. E ela está nesse estudo, e lá está sendo administrado um medicamento que ela está na condição de voluntária, e esse medicamento entende-se, né? Os cientistas lá entendem que esse medicamento é capaz de frear esta inflamação. Então, agora, para ela ir desta vez, o ano passado ela foi para lá e ficou 55 dias, vendeu o carro, vendeu o que tinha, né? Agora nos procurou, uns 3 ou 4 meses atrás, pensando em vender o apartamento. Eles têm um apartamento que moram, né? E que, inclusive, está financiado. A venda desse apartamento iria fazer com que ela ficasse sem o imóvel, iria representar muito pouco em termos de recurso, porque, ao vender, teria que haver a quitação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Aí eu disse para ela que achava que não era interessante, quem sabe, então, a gente buscasse esse recurso de outras formas. E busquei o contato, primeiramente, com a Rádio Membuí, outra vez, no que fui prontamente atendido, e nós começamos uma campanha. Depois, por teu intermédio, nós estivemos na Comissão de Saúde, lá na Câmara, né? E dali para frente começamos a buscar todos os recursos possíveis. Resumindo, em cerca de 30 dias, nós conseguimos levantar, nesse primeiro momento, na campanha da Rádio Membuí, quase 30 mil reais, o que possibilitou com que a Elisama pudesse ir. Só que, além de ir, lá ela precisa se hospedar, se alimentar, se deslocar, né? Isso tudo são custos à base de dólar, né? Então, ela ficou 23 dias, né? Trouxe boas notícias. O medicamento que ela está usando, ele não vai levar à cura, mas ele já freou, porque ela faz exames, inúmeros exames lá, né? E nesses exames, assim, ó, fazendo uma comparação grosseira com o exame de sangue, ali tem as taxas, né? Então, se tu fizer o exame hoje, vai te dar as taxas de colesterol, etc, etc. Os índices. Se tu fizer um tratamento e fizer outra vez o exame, se houver melhora, esses índices vão se apresentar em números mais razoáveis, mais interessantes. Exatamente isso que aconteceu com a Elisama. Os resultados dela agora, nessa ida, demonstraram que o medicamento está agindo, né? Está freando esse dano que a síndrome rosa poderia proporcionar ao organismo dela. Então, está havendo vantagem. É evidente que tem que ter paciência, né? Ela vai ter que voltar outras vezes. Aí, voltando dos Estados Unidos, ela voltou com dívidas.
nos procurou para tentar vender a moto. Ela está se desfazendo dos seus bens para poder atender Sim. as despesas. Aí nós fizemos uma campanha, de novo, com a ajuda da Rádio Membuí, entregamos uma bicicleta Caloi, né, desde o dia da criança que nós tivemos, lançamos a... E hoje, de manhã, no Controle Geral, nós fizemos o sorteio. A campanha foi assim, ó, cada uma pessoa que quisesse auxiliar a Elisama faria uma transferência para uma chave Pix, que cai direto na conta dela, de valores a partir de R$10. E hoje, no dia 6, seria sorteado no programa Controle Geral aquela pessoa que fosse a contemplada com a bicicleta. Então, hoje foi sorteado, né? Nós fizemos o sorteio no ar, né? E, por incrível que pareça, o Alcide Zap estava me dizendo que teve pessoas que, ao invés de fazer um Pix de R$10, teve pessoas que fez Pix de R$1.000, outros de 200, outros de 300, outros de 50. Quer dizer, até o valor, Ademar, eu acho que não é o mais importante, né? A atitude, a solidariedade, a vontade de ajudar. Então, O que acontece, Vitor? A gente que participa muito dessas campanhas, as pessoas, às vezes, não podem dar um valor maior e acabam se constrangendo de dar um valor menor. E, às vezes, aquele valor, vários valores menores, ele significa mais do que um valor grande. Que a gente sabe da dificuldade de todo mundo, não é todo mundo que tem sobrando, né? Então, às vezes, as pessoas... eu não vou dar só R$5, eu não vou dar só R$10, e causa esse constrangimento. Mas a pessoa tem que saber que uma corrente dessa, se cada ser humano do Brasil, ou melhor, cada ser humano só de Santa Maria desse R$1, ela juntaria R$330 mil. com certeza. Né? Verdade. Mais ou menos. Então, esse espírito de solidariedade aí que as pessoas têm que ter, né, seu Beto? E tu sabe, Admar, que eu, por isso te digo assim, ó, tu vai me perguntar, quem sabe daqui um pouco mais, o porquê da Casa de Apoio da Odete, exatamente por causa disso. Eu sou muito agraciado, toda vez que eu me movimento, eu tenho respostas desse tipo, assim, ó. Então eu me sinto na obrigação de devolver, né? Então, toda vez que eu solicito alguma coisa para uma pessoa a qual a gente resolve apoiar, a resposta é sempre dessa forma. Então, tá bem. Antes de nós falar na Casa de Apoio Dona Odete, vamos saber do seu Vitor. Como que é, seu Vitor, o senhor que nasceu em Cachoeira, serviu o Exército Brasileiro, veio para Santa Maria para estudar e, de repente, recebe a notícia que não ia enxergar mais. Mas, depois dessa notícia, teve a superação. Mas até chegar à superação de virar o seu Vitor empresário, o seu Vitor bem-sucedido, não foi fácil, Vitor. Conta um pouquinho para a gente. Realmente não é fácil. Não é fácil para mim, E não é também fácil para ninguém. Dona Tânia, né? Sim, que sim. tem que ser o... Sim. Ela tem que ser a sua condução, os seus olhos, né? Sim, sim, claro que sim. A Tânia levou o choque dessa coisa toda aí, né? Porque isso aí foi em 1982. Quando o Vitor Hugo nasceu, ele nasceu em setembro de 82, eu já vinha com alguma dificuldade para dirigir à noite, né? E aí tu vai protelando... 2 dias depois de mim ele nasceu. Dia 17 de setembro. Só não no mesmo ano, eu nasci bem antes. Sim, sim. Eu O Hugo nasci de em 82. 65. São tanto quanto 17 anos de diferença. Então, Ademar, aí essa dificuldade de dirigir à noite me levou a procurar o médico. Aí, o meu amigo, que hoje não está mais aqui, Novares Spessato, né, foi o meu médico à época. Meu médico e meu amigo, né? Aí o Spessato entendeu que eu tinha um problema também de retinose pigmentar, conforme seria o caso da Elisama. E me sugeriu que eu procurasse fazer o recurso em Belo Horizonte. E aí, ao mesmo tempo, foi descoberto que eu tinha um ceratocone. Ceratocone é um crescimento anormal do globo ocular. Ele fica em forma de um cone. Em vez de ele ser côncavo, ele fica em forma de cone. Isso vai destruindo a visão lentamente. Então, para resolver isso aí, a solução seria o transplante de córnea.
E aí nós fomos em janeiro de 83, a Tânia e eu, e deixamos o Vitor Hugo, nenê, com a avó, né, e sob os cuidados da madrinha. Imagina, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses. Né, ficou, e nós fomos para lá sem data para voltar. Eu tinha, à época, um Chevette 82, um carro com um ano de uso. Foi vendido esse Chevette e eu levei outro tanto de dinheiro para poder suportar as despesas do transplante. Na época era muito famoso o Instituto Wilton Rocha, existia o caso Tostão. Pessoal vocês mais jovens talvez não lembrem do Tostão, que era o Tostão, jogador do Cruzeiro. Do Cruzeiro, ele teve problema de visão, teve problema de descolamento de retina, ele foi cirurgiado no Wilton Rocha, né? Tá, e eu fui para o Wilton Rocha também. Aí nós ficamos lá 21 dias em hotel, a Tânia e eu, esperando o chamado de quando tivesse um doador. Aí, na noite do 21º dia, nos ligaram que era para me apresentar no hospital. No outro dia, às 6 horas da manhã, que ia haver o procedimento. Foi feito o transplante de córnea. Né? Nós voltamos de lá, imaginando que estava tudo resolvido. Né? Aí, quando cheguei aqui em Santa Maria, começou a dar um princípio de rejeição da córnea. E aí eu tinha que visitar o Espessato todos os dias. Ele aplicava um medicamento, no outro dia mandava eu voltar lá para ver, e a córnea foi indo, quase a ponto de rejeitar. Mas ainda ele conseguiu salvar e eu não perdi a córnea. Só que esses medicamentos que nós utilizamos para conter essa possível infecção ou rejeição daquele corpo estranho, eles dispararam um processo que eu tinha e não sabia e ninguém sabia. Eu tinha um glaucoma que estava silencioso. E lá em Belo Horizonte, eu me lembro como se fosse hoje, a Tânia leu para mim a bula do medicamento que eu deveria usar, que chama-se Maxidex, que ele era contraindicado para quem fosse portador de glaucoma. Como eu não sabia que tinha glaucoma, como não se sabe, eram muitas as miopia, astigmatismo, ceratocônio, então havia uma confusão de diagnósticos. Aí esse medicamento disparou o glaucoma, acordou o glaucoma. Tanto que eu me lembro perfeitamente o dia em que eu parei de dirigir. Eu estava descendo a Silva Jardim, vindo de Euclides da Cunha em direção ao centro, em frente à empresa de ônibus ali, vindo da Euclides, de lá do Trevinho, do Clube dos Sargentos da Brigada, sei. Né, em direção ao centro, né? Eu já vinha mal. Aí eu parei, o carro, desci do banco do motorista, entreguei para a Tânia, nunca mais sentei no local do motorista. Então isso me marcou muito forte, né? E isso tudo eu carreguei para dentro de casa, né? Aí eu fui aposentado por conta da minha... Eu não tinha como eu desenvolver a minha função na Rádio Imbuí. O pessoal fez o possível, mudar a minha função, eu era, então, assessor de direção já, responsável por toda a programação da rádio. Aí foi ajustado, mas foi indo, não tinha mais jeito. A Tânia tinha que me levar, me buscar. Como a gente fazia tudo, não é como hoje, assim, né? Tudo era no papel, tudo era datilografado. Eu tinha que montar a programação, cuidar. Então, não deu. E aí eu parei e fui para casa na condição de inutilizado para o trabalho. Aí que foi um período difícil. Nesse período, nós ficamos em casa, eu fiquei em casa quase 3 anos. Fazendo nada. Dormindo, acordando, não dormindo, dormindo até o meio-dia. E aí nós fizemos um pacto, a Tânia e eu. Ela foi para a rua, concluir o seu estudo, ela estava fazendo o magistério, concluiu o magistério, e eu, né, com a ajuda da minha mãe e do meu pai, que morava ao fundo da minha casa, cuidava dos guri. E a Tânia teve a capacidade de concluir o magistério, concluir a faculdade, se formar em pedagogia, e no ano de 94
saiu, assim, as coisas acontecem de uma forma que parece que é um ser supremo que está conduzindo. Saiu um concurso na prefeitura para professor em janeiro. A Tânia fez, estava saindo quentinha da universidade. Fez e foi aprovada. Aí, em junho do mesmo ano, saiu outra vez concurso. Não é comum isso, né? Eu até não sei se... Mesmo ano. No acho mesmo que ano. mesmo ano. Não No deve meu- ter acontecido de Não. novo. Eu acho que não, eu Nunca acho que não. mais. E ela fez o segundo concurso em junho e passou de novo. Então, ela já ingressou na Prefeitura Municipal de Santa Maria com 2 contratos. Foi o que nos manteve, por um bom tempo. Nós passamos dificuldade ao ponto dos pais da Tânia nos levarem. Hoje, quando eu providencio cesta básica para as pessoas, aí corro atrás disso, daquilo, eu me lembro perfeitamente do que eu passei. Dos pais da Tânia levar. E o pai da Tânia era um senhor já de bastante idade, ele aposentado da aviação férrea. Na sua ingenuidade, na sua simploriedade, ele comprava na cooperativinha, famosa cooperativa, da Rua 7, da Rua 7. Ele fazia o rancho para a casa deles e reservava um pacote de arroz de 5 quilos, um pacote de açúcar de 5 quilos, um pacote de farinha, e fazia uma cesta básica. Fazia questão de levar para nós. A mãe da Tânia, que embora de poucas letras, era uma senhora fina, tá? Fina de natureza. Ela dizia, não faz isso. Ela ficava constrangida porque ele iria me constranger. E ele ficava feliz de poder nos atender. Aí tu vê né? E todo mês ele saía de lá, pegava um táxi e ia lá em casa levar essas coisinhas para nos ajudar, né? Então, a situação chegou a esse ponto. Aí mostra o seu coração. O senhor passou na pele, precisou ser ajudado para hoje poder ajudar as pessoas. E é por isso que eu entendo que eu tenho a obrigação de devolver, né? Então tá bem. Aí nós vimos uma história de superação, né? Porque o seu Vitor precisou aprender a viver. Antes era independente, dirigia, trabalhava e do nada, né? Não dá nem para se dizer de um erro, né? Porque não foi um erro. Porque eu não ninguém diria sabia. isso porque eu estaria cometendo um falso depoimento. O meu amigo Espessato, ele me acompanhou até agora, até bem pouco antes dele falecer, né? E não foi erro. Isso aí foi uma São coisas da vida, né, seu Vitor? É que nem eu digo, a situação que a gente vive com o pai não gosta de ver, mas é a vida que nos proporciona. Seu Vitor, nós temos um tempo ainda para falar agora da Casa de Apoio Dona Odete. Projeto sensacional, sou testemunha ocular, né? Porque eu vejo lá. E antes da Casa da Dona Odete, né, até para nós descontrair um pouco, aqui nossos programas são meio cheios de risadas. Nós aqui, como o papo era sério, né, nós estávamos meio... Vamos descontrair um pouco. Eu preciso que o senhor conte aí como que era o senhor negociando com o pai aí. Explique aí para nós aí. Tá bem. Eu vou te falar um pouquinho mais sobre a questão da virada. Ah, sim, da virada. Da virada, né? E eu te falei que até esse período aí nós passamos por tudo isso. Aí chegou um momento, foi em 1986, né, que eu fui cobrado pela minha família. Inclusive, na noite do aniversário da Tânia, que ela faz aniversário dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto de 86. Dia do soldado. Dia do soldado. Exatamente. Por isso que ela casou com um verdinho. Então, as pessoas todas falavam que eu devia fazer alguma coisa, que eu não podia continuar naquele ostracismo. Né? Então, alguém me disse, por que tu não faz o que tu sabe fazer? E o que eu fazia na Rádio Membuí era exatamente cuidar do departamento comercial, vender publicidade para as empresas, visitar as empresas, propor negociação. E foi assim que eu voltei ao mercado de trabalho. Em 26 de agosto de 86, eu renasci. Eu comecei a conseguir uma linha telefônica, alugamos uma linha telefônica, era muito difícil, na época você alugava o aluguel... Era o preço de um carro? O preço de um carro. Verdade. E o aluguel de uma linha telefônica era o preço do aluguel de um apartamento. Tinha pessoas que tinha como renda
linhas telefônicas para alugar, como se tivesse casa ou Lembro apartamento. bem nesse período aí. Então, aluguei uma linha telefônica e ali eu recomecei a de casa ligar para as empresas e propor. Né? Eu vou te narrar só um fato que foi a grande virada. Eu liguei para a RBS TV e me reapresentei, porque eu vendia também TV. E, na época, o chefe da OPEC, o teu jornalista vai entender do que eu estou falando, porque ele sabe. Aí, Né? Jefferson. O Jefferson. O chefe da OPEC me disse que teria o patrocínio do Campeonato Brasileiro e que o Internacional iria disputar 26 jogos de setembro a dezembro e que não tinha sido vendido a cota de patrocínio. À época, a cota de patrocínio tinha abertura, encerramento, texto foguete durante o tempo, um comercial de 30 no intervalo, era um valor altíssimo. O custo de televisão sempre teve um custo alto. Eu procurei, com a minha secretária, que já tinha uma moça que me ajudava, empresas que eu pudesse contatar. Contatei com a Droga Centro, o Carlinhos era meu amigo, meu cliente, contatei com a Eletropetros Santa Mariense, o Carlos Guinot também era meu amigo, meu cliente. Né? Contatei com a Casa das Baterias, o seu Aldir Adélio de Souza, e com o Carlinhos Guinot, à medida que eu sabia que ele era colorado, à medida que eu fui apresentando o plano para ele, ele começou a me perguntar. Qualquer pessoa que trate com venda uma vez na vida, quando a outra parte começa a perguntar, é porque tu já vendeu a ideia. Demonstrou endereço. E ele me perguntou assim, Vitor, como é que faz o faturamento? A televisão trabalhava à época com faturamento 30 dias fora o mês. Tudo aquilo que veiculava, digamos hoje, no mês de novembro, pagará no dia 30 de dezembro. Ele me perguntou se podia fazer 2 faturamentos dentro do mês para não ser uma... Eu respondi imediatamente para ele que sim. E ele fechou. Quando eu voltei na TV para anunciar que eu tinha vendido a cota, foi feita uma festa no OPEC, porque eles estavam com aquela cota há 1 mês e meio para vender e não tinham conseguido vender. E foi o que me tirou do fundo do poço e me trouxe de volta. Né? E dali para frente eu passei muitos anos trabalhando com publicidade e depois vieram as empresas. Mas em se falando do seu Albino é o seguinte, todos que conhecem o seu Albino sabem que o seu Albino tem uma dificuldade de audição há muitos anos. Né? E o seu Albino patrocinava dentro do programa Controle Geral o comentário do Petrônio Cabral, que era um dos grandes nomes do rádio brasileiro, não só de Santa Maria. E eu fui visitar o seu Albino para propor a renovação daquele contrato. Aí me recebeu, conversando, e eu passei o valor para ele. Seu Albino, é assim, ó, o comentário é o mesmo que o senhor tem, é um comercial antes, um comercial depois, é todos os dias no Controle Geral, e o custo é, digamos, R$5.000. Quanto, Vitor? R$5.000, seu Albino. Quanto, Vitor? Aí ele escreveu num papel a proposta do quanto ele queria pagar. Ele disse, olha aqui, Vitor, o que eu posso pagar é isso. A nossa comunicação parou ali. Né? Aí os pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou na rádio, vou conversar com o Quintino Oliveira, que era o diretor, e lhe dou resposta. Mas, na verdade, eu queria ganhar tempo, né? Porque no telefone o seu Albino ouvia com a maior clareza. Eu cheguei na rádio e liguei para ele, seu Albino, assim, ó, eu estou lhe propondo 5.000, né? O senhor está me propondo quanto? Eu não posso pagar mais que 4, Vitor. Vamos fechar em 4.500? E ali nós nos resolvemos pelo telefone. Eu faço questão, seu Vitor, é uma tragédia. Não, é tragicômico. Tragicômico. O seu Vitor sem enxergar e ele escreve, o meu pai sem escutar. Ele mostrava o papel. É trágico e cômico, mas o importante é que fecharam o negócio e o Vermelhão da Sete, vários anos patrocinou. Muito tempo patrocinou esse horário. E já que falamos em futebol, seu Vitor, gremista ou colorado? E eu sou gremista. Dona Tânia? Também. E os filhos, tudo Na minha Todo. casa não tem ninguém vermelho. Nenhum Tudo é gremista. A primeira pergunta que eu fiz com o meu pretendente a genro, seu Vitor,
gremista o Colorado, e a minha filha pulou na frente. Ele é gremista, pai. Calma que eu não estou falando Não contigo. foi ele que respondeu, né? Eu quero... É. No fim, ele é mais do que gremista. Ele é das torcidas organizadas, é um dos líderes da torcida. Só não é mais meu genro hoje, né? Mas criamos uma amizade, é pai do meu neto aí, Sim, né? sim. E, no fim, era mais do que gremista até, né? Mas foi a primeira pergunta que eu fiz. Sim. Né? Tu sabe que eu nunca induzi isso aí, ó. Mas o meu pai era gremista, eu sou gremista, meu irmão é gremista, e os guri, Todos também, o né? Fábio e o Fábio chegou ao ponto de ser doentes, né? Não, eu digo fanático, né? É. Doentes são os outros, nós somos fanáticos. São fanáticos, né? Seu Vitor, antes de ir para a conversa que nos trouxe ao bate-papo, a Casa de Apoio Dona Odete, eu preciso saudar os nossos apoiadores aqui. É a Belíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade, ali na Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. É na Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano 458, telefone 3222-6258. E Cislimpa, limpeza profissional, agora para todos, na BR-287, faixa nova de Camobi, lá, número 6000, no telefone 3212-7700. Seu Vitor e Dona Tânia, agora vocês vão falar um pouquinho para a gente aqui da Casa de Apoio Dona Odete. Como surgiu, o que é esse projeto, quem trabalha nele, como as pessoas fazem para fazer doação, porque eu sei que a Casa de Apoio precisa muito de doação. Seu Vitor, o microfone é seu, e da Dona Tânia, vocês fiquem à vontade para explicar para a gente o que significa, da onde surgiu o nome Dona Odete. Acho que tu, né? Porque... Então, a Casa de Apoio Dona Odete ela completou agora, no último dia 18 de março, 5 anos. Né? Surgiu pelo seguinte, ainda agora ao meio-dia eu recebi lá o pessoal da DCE, o Patico, o empresariado de Santa Maria, né? Surgiu porque eu passei a frequentar a DCE. E da DCE eu fiz cursílio. Associação dos Diretores... Dirigentes Cristãos de Empresas. Né? É. E lá eu percebi, né, que no cursílio principalmente, que eu poderia fazer alguma coisa. E isso aí associa-se ao fato de que a Escola Municipal Santa Cecília, que é lá no Jardim Berlês, lá onde nós estamos, era a escola da Tânia, que a Tânia foi professora durante 20 anos, foi diretora dessa escola, e que, por conta do pânico criado a partir do episódio Kiss, né, a prefeitura entendeu que aquela escola de madeira, com poucas condições, poderia se transformar num risco. Ela era uma escola municipal. Municipal, escola de... E o local lá é da Paróquia das Dores. Sim. O terreno é da Paróquia das Dores e há 27, 28 anos atrás foi cedido para o município para ali ter uma escola. Tanto é que na frente ali, tu já teve várias vezes com a gente, tem a Capela Santa Cecília. Né? Então, aí associado, então, à minha vontade de fazer alguma coisa, vinha aquela frustração que eu senti a Tânia ter, e a tristeza que ela teve de ver a sua escola fechada, de ver os seus alunos esparramados. Eles foram esparramados em várias escolas. Nós fizemos até um movimento na Câmara, fizemos um movimento na época no jornal, tentando não fechar a escola. Né? Inclusive, a minha empresa, a FS Moreira, se propôs a assumir a manutenção da escola, tipo revisão da parte elétrica, revisão da parte hidráulica, deixar a escola numa condição mínima de uso que não oferecesse risco. Mas não tivemos êxito. E aí a escola fechou, e a Tânia, como ela já narrou, ela foi para a escola Renato Zimmermann, da escola Renato Zimmermann foi para Pedro Kunz, mas a origem dela e o coração dela estava lá no Santa Cecília. Então,
Associado a isto, e pela amizade com o padre Chico, eu o procurei e propus, né, e a escola ficou fechada lá durante cerca de 5 anos. Né, e o que era ruim ficou muito pior. Né, Seu prédio abandonado. abandonado, e depedraram, tiraram a porta, a janela, vaso sanitário, estava virado um caos. Aí eu procurei o padre Chico e propus, no que ele prontamente me deu sinal verde para trabalhar. Aí isso aí eu falei com o padre Chico em dezembro, e no ano seguinte, em março, nós estávamos inaugurando lá, através das amizades, através das empresas que fornecem a nossa empresa. Eu consegui material e nós reformamos toda a escola, ainda a escola de madeira, né? Adequamos a escola e deixamos ela em condição de receber as crianças. Reforma de parte elétrica, reforma de banheiro, tudo foi deixado, e montamos a escola, inclusive, com doação de fogão, de geladeira. Fui conseguindo uma coisa aqui e outra ali, e no dia 18 de março nós inauguramos o projeto Casa de Apoio Dona Odete. O porquê Dona Odete? Dona Odete era minha mãe. Né? A minha mãe sempre foi uma guerreira. Né? Tanto é que eu e meus irmãos tivemos a condição de estudar lá em Cachoeira, na melhor escola da cidade, escola estadual, mas a melhor escola da cidade, que inclusive a gente tinha obrigatoriedade de ir de uniforme. Não entrava se não tivesse rigorosamente com uniforme. Esse uniforme custava, e custava caro. Né? Então, a minha mãe nos manteve sempre, né, com essa ideia que tu passou antes ali. O pai e a mãe entendem que o filho tem que estudar e procurar crescer e ser melhor que os seus pais. Né? Então, por isso e por esse reconhecimento que eu tenho em função do que foi a minha mãe sempre. A minha mãe levantava às 4 horas da manhã para ir para a feira livre. Né? Então, isso aí, só uma guerreira faz isso. Né? Por isso eu botei o nome de Casa de Apoio Dona Odete. Quando eu sugeri esse nome na primeira reunião, lá na Paróquia das Dores, estávamos o padre Chico, eu, o Vicente Paulo Bisonho e o Souvenir Machado, que é meu amigo, que à época era diretor da TV Pampa. Né? Foi imediatamente aprovado por unanimidade. Então, esse é o motivo de ser Casa de Apoio Dona Odete. Seu Vitor, e hoje o que é a Casa de Apoio? O que ela atende hoje? Eu sei, porque já aí como parlamentar, como vereador da nossa Santa Maria, eu intermediei uma conversa sua com a secretária Lúcia Madruga agora, que temos uma pretensão de levar novamente uma escola municipal lá, né, no contraturno, atendimento em contraturno. Hoje, o que é a especialidade? Quais as crianças que a Casa de Apoio Dona Odete atende? A proposta da Casa de Apoio Dona Odete é atender as crianças no contraturno da escola. Né? Então, nós atendemos essas crianças a partir das 12 horas até as 17 horas, de segunda a sexta-feira. Nesse espaço de tempo, eles têm lá várias atividades. Né? A música, eles têm judô, eles têm cultivo de horta, eles têm futebol, né? E futebol não no sentido de correr atrás de bola. Né? O nosso amigo Serjão, né, que todo mundo conhece, Santa Maria. Sérgio da Polícia Federal. Sérgio Silva, meu vizinho. E que ele vai lá ministrar aulas de fundamentos do futebol. Né? Então tem futebol, tem, como disse, tem cultivo da horta, tem judô, tem informática. Alguns parceiros seus eu me lembro de cabeça, que depois o senhor me corrige se estão... Um que nós perdemos há pouco tempo foi meu colega de aula, professor Ítalo Minello. Querido Ítalo Minello, ele começou junto com o projeto, sabe? Inclusive tem uma sala lá que chama-se Sala Professor Ítalo Minello. O Minello, nós nos encontramos na ADCE, e eu fui convidado para fazer uma palestra na ADCE, mais ou menos dentro desses termos que nós estamos conversando aqui, falar sobre a vida, sobre as adversidades, falar sobre a superação. E o Minello se tocou muito, inclusive no momento da minha apresentação, ele chorava, mas chorava assim, a ponto de soluçar. E se tornou, a partir dali, um amigo. Ele me convidou para ir no curso de administração da Universidade Federal de Santa Maria, que ele era
professor. Eu fui lá, fiz palestra para ele. Fui a Frederico Westphalen com ele, lá no campus avançado da universidade. E ele, na contrapartida, nos ajudava lá desde o primeiro momento. Ele fez um trabalho brilhante com aquelas crianças. Ele foi meu colega de aula no Centenário e o pai dele foi meu professor de educação física no Centenário. O que chamavam carinhosamente o velho, né? Velho. Então, toda essa gurizada aí da tua faixa e da faixa de idade dos meus filhos que passaram pelo Centenário tinha um carinho enorme pelo professor Minello, né? E o filho também saiu da mesma forma, né? Então, nos ajudou muito lá. Outro parceiro, Beto Pires. O Beto, sim. Quando nós começamos o projeto, eu sempre pensei, né, em que se tivesse lá uma atenção especial para a música. Aí convidei o Beto, e o Beto, agora nem tanto, porque houve a pandemia e todos os músicos sofreram muito na pandemia. E pós-pandemia, a agenda voltou. Então, o Beto tem viajado muito, né? Então, agora nem tanto, mas até antes o Beto tinha aula todas as quartas-feiras lá com as crianças. Inclusive, o hino da Casa de Apoio Dona Odete tem a letra de Vicente Paulo Bisonho, música e melodia de Beto Pires. Então, o Beto é um parceirão, sim, desde o primeiro momento. Beto esteve aqui no podcast e falamos sobre a Casa de Apoio Dona Odete. Ele foi um dos nossos convidados aqui. Outra parceira que eu me lembro, a Luciane, que é a esposa do Beto, que dava aula de piano, pode ser? Não, sim. Tu estava falando do Beto, claro. É a Lu. A Lu, Lu, sim. Mas não é esposa. Não, mas é o Beto, filho do Quintino, Beto Oliveira. Tá. Isso, Beto Oliveira. Beto Oliveira. O Beto, que inclusive é publicitário e de trabalha com a altíssima gente na experiência. prefeitura. Sim. O Beto, a Lu deu aula de teclado lá para as crianças durante muito tempo também. Essa questão do voluntariado, Ademar, a vida das pessoas vai se transformando no dia a dia e, às vezes, nem sempre as pessoas conseguem manter, né? Hoje, quem está com a gente lá, que nos ajuda, tem a ver com a Lu, o Henrique, que é neto, ele é sobrinho da Lu. A Lu é filha do professor Schneider, né? E o Henrique é dono da Musearte. Claro. Agora, na última apresentação que teve, eu acho que foi no Natal que eu tive lá, eles estavam lá. Sim, então o Henrique também é uma pessoa que eu conheci em um evento e comentando sobre a Casa de Apoio do Nordeste. Acho que foi o Dia da Criança. Não, acho foi que Natal. Foi Natal, eles estavam lá se apresentando. Então, está lá nos ajudando. Mas hoje também eu tenho uma parceria muito forte com a Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, inclusive, ao meio-dia, eles fizeram uma apresentação lá de luxo. Tem 8 estagiários do curso de música da UFSM que são liderados pela professora Cláudia Belocchio e pela professora Luciana. E eles vão todas as segundas-feiras e trabalham lá com as crianças que trabalham canto, trabalham teclado, trabalham violão. E hoje, ao meio-dia, nós deixamos o pessoal que estava lá extasiados com a apresentação que eles fizeram, os estagiários da universidade e mais as nossas crianças. Então, estão num nível assim, de desenvolvimento da música que impressiona de ver. Seu Vitor, e a Casa de Apoio do Nordeste precisa de doações? Sim. Recebe doações? Sim, sempre. Embora, Ademar, devo te confessar que tem uma ou outra pessoa que nos ajuda com regularidade. Na verdade, são 2 pessoas, né? E, de resto, as despesas da casa são suportadas pela FS Moreira e pela Vitor Hugo Automóveis. É claro que a gente tem tido assim algumas participações muito expressivas até. Hoje, né, a DCE nos entregou um valor lá, que é resultado do Homens na Cozinha. No início deste ano, eu participei de uma promoção, o ano passado, do Banco Sicredi, e fui agraciado, a casa foi agraciada com a verba, que eu utilizei para reformar um ambiente lá. Tu esteve com a professora Lúcia, né? Aquele ambiente novo lá foi esta verba. Então, eventualmente, eu recebo esse tipo de verba, de ação social.
senhor teve também no Banco Cicobi, né? Sim. Banco Sicredi. Cicobi também. Do Inclusive- Cicobi também. Inclusive, nós pegamos o seu projeto lá para Sim. usar para o esporte também. Perfeito. E tive a satisfação de receber o diretor-presidente da companhia do Banco Cicobi, que veio de Joinville exclusivamente para conhecer o projeto e veio nos trazer o cheque Não é da Concórdia, seu Vitor? Concorde. Perfeito. Eu tive Concorde. lá. Tu esteve lá e eles me convidaram O senhor não pôde ir naquela viagem. nesta viagem. Ele veio e me fez um convite para ir lá conhecer. E depois tu comentou que tinha estado lá conhecendo. Isso. É verdade. Espetacular. Espetacular. Eu já era cliente dele, saí de lá mais cliente. Inclusive o meu filho, que tem uma rede, uma franquia de frango no pote, Santa Catarina e Curitiba, cheguei aqui e fiz ele abrir conta no Cicobi. Lá, os caras me receberam lá. Eu um pelado, seu Vitor. Eu não tenho dinheiro para ter 2 bancos e eles me fizeram ter a conta lá, um atendimento espetacular. Eu disse, meu filho, abre uma conta no Cicobi aí. E abriu. Tá muito faceiro lá. É uma cooperativa em franco desenvolvimento, né? E que tem, as cooperativas normalmente têm esses projetos sociais e acabam ajudando também, né? Seu Vitor, que tipo de doação e como que pode ser feita essa doação? Ela pode ser em dinheiro, em mantimentos? O que a Casa de Apoio Dona Odete mais necessita no momento? Na verdade, Ademar, a parte da alimentação é bom que se frise. E nós temos assim, não temos nenhum tipo de problema. Temos uma parceria muito forte com o Banco de Alimentos. Eu ia lhe perguntar agora, o Banco de Alimentos... Muito forte, E eles são nossos parceiros de toda hora. Inclusive, hoje estava lá o Dani, o presidente, e o seu Anselmo Mortari, representando o Banco de Alimentos. E temos também um atendimento do Mesa Brasil do Sesc. Hoje ainda chegou um caminhão lá com uma quantidade expressiva de frutas, que eu já, ao sair do encontro, pedi que a nossa merendeira lá fizesse a distribuição para as crianças levar para casa, porque não dá tempo de consumir, acaba até estragando. Sim. Então, quando chega nessas quantidades, a gente manda que eles levem para casa, pegam uma sacolinha de banana, de laranja, de maçã, né? Levam para o consumo em casa. Então, o alimento, graças a Deus e graças a essas parcerias, não há problema. A nossa dificuldade toda é exatamente a manutenção, porque tem-se lá uma merendeira contratada, tem-se uma coordenadora contratada, nós temos que ajudar as pessoas que vão lá como voluntários. Por exemplo, eu não cheguei a falar no judô, nós temos uma parceria com a professora Aglaia Pavani, e temos lá o judô, né? Mas só que a menina que vai lá para ministrar o treinamento de judô, ela não tem ganho. Então, ela precisa de uma ajuda de custo, pelo menos para o deslocamento, né? Eu te falei, por exemplo, na Musearte, a Musearte não nos cobra nenhum centavo para ir o professor lá. Já tem uma condição Mas melhor. eu tenho que ajudar o professor que vai no deslocamento. Então, tu vai somando essas coisas todas, conta de água, conta de luz, tem internet, tem monitoramento. Hoje nós temos um custo lá de, no mínimo, 6 a 7 mil reais fixo mês. E não tem nenhuma verba, nenhuma fonte. Eu ainda não estou, o projeto ainda não está totalmente adequado para ter alcance àquelas verbas públicas, né? E assim que tiver credenciado, o senhor vai ter já um parceiro na minha pessoa com as minhas emendas impositivas. Sim, eu tenho certeza disso e já tive a oferta outras vezes, só que essas coisas, não vai nenhuma crítica aqui, mas essas coisas todas que dependem de ações de governo, às vezes tranca numa coisa ou noutra. É que a burocracia é muito grande e não por causa do seu Vitor, infelizmente. E nem por causa do prefeito de hoje, é o sistema. Né? E como nesse meio existe muita falcatrua, né, seu Vitor? Sim. Para as pessoas do mal não se aproveitarem, sim. Então não pode ter uma vírgula fora do lugar, né? E acaba prejudicando aqueles que precisam e que são do bem.
Por exemplo, assim, ó, Inclusive, já perdemos verbas, né? Sim. Por não estar ainda Fale legalizado. mais perto do microfone. Já perdemos verbas, a professora Lucia uma vez até nos Sim, é a colocou, medida é. dispositiva que a gente está falando, né? E a gente perdeu em função de não estar ainda tudo E legalizado. não perderam só da Lucy, Sim, porque a né, Lucy, com ela certeza. deu o passo inicial, quando ela me É. falou que ia dar, não, se a casa pode receber, eu vou dar também. Claro. Sim. Por consequência, outros parlamentares... Sim. iam Seguidamente ajudar. ela me cobra, Tânia, como é que tá? E ainda está e nessa Ademar, tu não vai morosidade. acreditar que esse nosso o prédio lá funcionou durante quase 30 anos, uma escola do município. E tu acredita que não tem a BITSE? E eu estou correndo atrás da regularização, né, porque precisa do ABITSE para se poder ter o alvará de localização. Precisa do alvará de localização para Seu se poder... Vitor, Vamos atrás disso. Eu acho que o senhor já tinha me comentado Já. isso e eu já vi isso com alguém lá. Eu me comprometo aqui com o senhor de retomar essa conversa aí, seu Vitor, porque eu não me lembro a resposta que me deram disso. Eu vou te dizer em que estágio está o engenheiro Vitor Hugo da Casa, né? E ingressou... Pelego. Vulgo Pelego, é. Eu estava Maior evitando goleador. Não, mas dizer o apelido. eu acho que É. o Vitor Hugo, só Nem a conhece. família dele, ninguém Acho sabe. que ele nem atende por É, Vitor Hugo, né? É. Então, o Pelego tem lá um protocolo que já tem... Eu, outro dia, falei com a Luísa Pivetta, no sentido de agilizar essa liberação. Esse protocolo estava com 35 dias, esses dias, tramitando exatamente para que eu tenha o alvará de localização. Deve estar saindo nos próximos dias. Se tu Jefferson puder... Cabral, nosso jornalista, já anota isso aí para mim. Ó. Falar com o Pelego, o maior goleador de todos os tempos do futebol veterano. O senhor sabia que ele tem mais de... Segundo ele, tem mais de 1000, né? Ele não sei quanto está agora, mas já estava É, 1.300 e alguma coisa. Já faz algum tempo, né? Houve até uma matéria dele na Zero Hora sobre os 1000 gols, né? Isso, É. teve no Fantástico, sabe? Foi... é. Pelego é famoso, não por ser engenheiro, mas por ser goleador. Muito mais pro goleador. Muito mais pelo goleador. Sim. O Pelego é uma figura que nos acompanha há muito tempo, né? Já ali seu Vitor, vamos atrás, vamos Tá bem. dar uma cutucada. É uma boa. Seu Vitor, nós estamos chegando no tempo final, já passamos um pouquinho, o André já está me olhando de cara feia. Ah, mentira, né, André? Chegou o nosso motor. E daí? Dá uma notícia. Passou aqui, ó o Nick. Parabéns, seu Vitor, o Nick era a 15ª aula dele hoje de direção. Ah, é? Passou hoje. Graças a Deus, então. Agora nós temos que nos cuidar aí. Parabéns, Nick. Tá bem. Mais um motorista, É. barbaridade, seu Vitor. Não vai estacionar que nem o seu Albino, né? Não faz O isso. seu Albino que deixava a A tampa da Toyota caminhonete. no acampamento, onde ele achava que dava. Ali na frente da Quipão, uma Da vez. Quipão, não sei se ele Deixava a estacionando. tampa da caminhonete aberta, dizendo que estava descarregando alguma coisa. Né? Seu Vitor, para nós encerrar, então, que tipo de doação tem um Pix que possa se mandar dinheiro tem. para casa de apoio, material, alguma coisa assim? Tem sim. Inclusive, nós estávamos falando agora há pouco no Banco Cicobi, a Casa de Apoio do Nordeste tem, né, uma conta e a chave Pix é 055 98170 0027. Pode repetir, seu 98170 0027. Aí, então, Vai chamar a Casa de Apoio do Nordeste, ou CADO. Cado. É. nós precisamos aí, então, que a... Qualquer Nossa, valor, comunidade. Ademar, que a pessoa puder. Aquilo que eu disse, seu Vitor, se É. cada cidadão de Santa Maria doasse R$1, daria 330 mil por mês. Era um bom valor, né? Sim, com Quem certeza. puder doar mais aí, que doe, né? E faça esse depósito aí. Vamos trabalhar para nossas emendas impositivas chegar à Casa de Apoio do Nordeste também. Como todo bate-papo tá bom, né? E chega o tempo, chega o final, aqui nós ainda não respeitamos ainda, seu Vitor. Daqui uns dias o Andrei vai querer me cobrar o dobro aí, porque eu sempre passo, né? 1 hora, mas aí 1 hora e pouco. Mas para quem tem 1 hora, o que é 1h30, né? Mas se é na Imenguí, já 1 hora e duas meia. vezes. Sim. Se é na Imenguí, Sim, chegou sim. lá, falta 2 Sim, minutos, já sim. começa o sino a Sim, bater sim. lá. É que a rádio comercial tem
essa dificuldade, né? Tem que respeitar o tempo e os patrocinadores comerciais, né? Seu Vitor e Dona Tânia, só vem no nosso podcast as pessoas que a gente gosta, que a gente admira e que são nossos amigos. Então, a partir de hoje, não precisa mais o convite é permanente. Obrigada. Quando tiverem um assunto relacionado à Casa de Apoio Dona Odete, às empresas, quiser fazer uma divulgação daquelas casas maravilhosas que eu já conheci desde o início lá, e o senhor falou do Fabiano, eu vi o Fabiano amassar barro lá, né? Muitas vezes, né? Nos reunimos na própria campanha, né? Que a gente foi pedir voto lá, fomos no meio do barro lá. Sim. Tem gente que diz que a gente não suja pé, fui lá, vamos embarrar o pé lá, vamos pedir voto também no meio do barro, via Fabiano, como toda a equipe trabalhando. Dona Tânia, suas palavras finais, né? Dando a sua despedida aí e, como eu disse, já está convidada para voltar quantas vezes quiser aqui. Tá ótimo. Obrigada, então, pelo convite. A gente ficou muito feliz de vir aqui, então, compartilhar algumas coisas da nossa vida diária. Um recadinho para os filhos, para os netos, né? O recadinho que amo todos, né? A gente ama todos eles da mesma forma. Então, tá bem. Seu Vitor, suas considerações finais e o convite, como eu disse, sempre aqui, o senhor aqui não precisa nem marcar, só me dizer, tal dia eu vou e as portas vão estar abertas para o senhor. Muito obrigado, Ademar, pelo convite, pela consideração, pela amizade, né, que já é de algum tempo, e a gente tem, sempre que necessário, eu recorro a ti e sempre tem sido atendido, né? Então, é uma oportunidade maravilhosa, né, da gente aqui levar ao conhecimento daquelas pessoas que ainda não conhecem o que é o projeto Casa de Apoio Dona Odete, né? Então, nos deu essa chance, a mim e a Tânia, né? E todas aquelas pessoas que entenderem o objetivo da Casa de Apoio Dona Odete, que é simplesmente fazer com que as crianças dos 6 aos 15 anos, no contraturno da escola, não estejam na rua, estejam lá conosco, aprendendo a tocar violão, tocar teclado, a cantar, a lidar no computador, a jogar futebol, seja o que for, a lutar judô, né? Mas pelo menos estão fazendo alguma coisa saudável, né? Estão longe da possibilidade dos malefícios da rua atingi-los, né? Esse é o propósito, né? Se de lá sairão engenheiros, cantores, médicos, advogados, seja lá o que for, né? Não vem ao caso. Interessa que a gente tenha conseguido plantar na cabecinha dessas crianças esses conceitos positivos. Então, esse é o projeto e esse é o objetivo do projeto. E quem entender e quiser se associar a esse projeto, a possibilidade é essa, né? Utilize essa chave Pix 981700027, né? Qualquer o valor, né, que seja, ele irá contribuir para que a gente possa melhorar a condição dessas crianças e fazer com que eles tenham a possibilidade da transformação. Esse é o propósito principal da Casa de Apoio Dona Odete. Muito obrigado, Ademar, um abraço, e leva um abraço para o meu amigo, seu Albino, e para a dona Maria Tereza. Será entregue, seu Vitor. Só para a Casa de Apoio tem rede social? Instagram, Facebook, para quem quiser... Tem o Facebook, né? E procura como Casa de Apoio Dona Odete. Eu te confesso que eu não sou dos mais mansos, né, nas redes sociais. O meu pessoal, sempre que tem alguma atividade, né, coloca, e tem um grupo, né, também, né, que colocam notícias do que acontece lá. Tá bem, então nós temos hoje o casal, seu Vitor Moreira e a dona Tânia Moreira. Falamos aqui da Casa de Apoio Dona Odete, entre outros assuntos, a superação do seu Vitor, hoje com essa deficiência visual, mas que ele demonstrou através dos anos que se passaram aí que ele tinha muito a contribuir ainda com a sociedade santamarense, mostrou que pode tocar as suas empresas mesmo tendo essa deficiência. E superação tem que estar no nome de todos nós, né, seu Vitor e dona Tânia? Então, Com certeza. foi um prazer recebê-los aqui. Transmitam o nosso abraço a toda essa família maravilhosa. O primeiro que eu conheci de toda a família foi o Fábio, por causa do futebol, né? Eu que venho há
há bastante tempo aí no futebol veterano e depois, por consequência, fui conhecendo Os outros. os outros. Claro que o seu Vitor eu conhecia há mais tempo, mas não tinha uma proximidade, mas agora, graças a Deus, a vida nos colocou próximos aí e quero levar até o fim das nossas vidas essa amizade que o senhor construiu com meu pai, com a minha mãe aí, e eu quero também transmitir para vocês todo o carinho que a nossa família tem por vocês e agradecer, seu Vitor, o que vocês fazem pela nossa sociedade de empreender aqui na cidade, que a gente ama tanto, que a gente hoje estamos como homens públicos, mas até pouco tempo atrás éramos empresários também, né? E hoje optamos por essa vida pública aí, que é para poder também ajudar um pouquinho os outros. Sejam sempre bem-vindos aqui. Como eu disse, quando tiver qualquer novidade, se o senhor quiser falar, a Casa de Apoio Dona Odete é algo que me toca muito, então sempre que o senhor tiver um assunto relacionado à Casa de Apoio ou qualquer outro assunto que o senhor achar pertinente, vim trazer aqui para o nosso telespectador, aqui para os nossos internautas aqui, vocês vão ser sempre bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Estamos encerrando, então, o nosso podcast, agradecendo mais uma vez a Belíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade, na Visconde de Pelotas, 489, no telefone 32229393. Nosso amigo Adriano lá, que está enfrentando também, seu Vitor, uma barra. O irmão dele está bem ruim de saúde, nós estamos em orações lá. O Gago, como é conhecido, representante comercial aí, né? Então a gente está em orações aí pelo Gago aí, que Deus lhe dê uma condição melhor aí para não sofrer tanto, hein? Casa X Lanches, do meu amigo Zeca, lá e da Márcia. Restaurante Portela, família Portela, que nos atende com muito carinho lá na Bozano, né? Na Bozano 458. E a Cislimpa, do meu primo Fabiano Pozobon. É uma limpeza profissional agora para todos, lá na BR-287, na faixa nova de Camobi, número 6.000. Se você gostou do nosso bate-papo aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E como eu digo sempre, bem amigos, um beijo do gordo. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR-287-6000. Camobi, telefone 3212-7700.